Conexão Poder recebe o presidente da AproSoja Mato Grosso, Fernando Cadori. Muito bem-vindo ao Conexão Poder, presidente. Muito obrigado, Márcia, Ana Maria. Sempre uma satisfação poder participar aqui. Bom, vamos começar pelo assunto mais quente nesse momento, né? Que é a questão da reforma tributária, né? A gente teve a votação aí recentemente na Câmara Federal e logo que veio a votação foi apresentada aí, emitida uma carta aberta da AproSoja, né? Colocando aí várias críticas ao texto da reforma e dizendo que essa medida seria um confisco do governo e que traria efeitos perversos a Mato Grosso. Explica pra gente, por favor, Fê. Bom, vamos lá. Primeiramente, o entendimento que a gente traz é o entendimento da base, né, a qual a gente representa, dos produtores, né, que são mais de 8 mil, representando aí 12 milhões de hectares de soja, 7 milhões de hectares de milho. Então, o nosso entendimento é que, primeiro, a reforma tributária precisa existir, mas no momento certo, com a discussão certa. E eu começo explicando o porquê, né? Os produtos primários no mundo são tratados de uma maneira diferente. O produtor rural ele não consegue repassar tributo na soja, no milho, ele não consegue chegar numa trade e falar, eu vou ter uma carga tributária de 10%, me pague 10% a mais, porque o preço é formado em Chicago mais dólar. Então a gente começa perdendo na concorrência internacional com os países que produzem alimento ao redor do mundo, que muitos têm subsídio, além de não ter tributos, têm subsídios, né? Um caso muito próximo que acontece de tributação na agricultura fica do lado, a Argentina aqui, né, que é nossa vizinha, que há algum tempo atrás produzia 40 milhões de toneladas, vamos falar de soja, enquanto o Mato Grosso produzia 10. Depois da tributação no setor primário, a Argentina continua produzindo os mesmos 40 milhões de toneladas e Mato Grosso passou a quase 50 de soja e quase 50 de milho. Então, primeiro que é um desestímulo gigantesco. Segundo que a gente está discutindo uma reforma tributária, primeiro, como dito, não se tributa produto primário no mundo. Então, a gente já perde em concorrência e tem desestímulo. Segundo que não existe alíquota. Mas o produtor vai ter diferimento, vai ser reduzido. Mas qual alíquota? De quanto nós estamos falando? Né? Terceiro, discutir reforma tributária sem a reforma administrativa é como se a gente aumentasse os custos gradativamente da nossa casa, do nosso custo de vida e tentasse forçar uma maneira de fazer o nosso dinheiro do salário dar. Na nossa visão, primeiro se tem que enxugar a máquina. Nós vivemos uma modernização nos processos, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, uma reforma administrativa modernizaria o processo, tiraria custos. E a gente não está falando do funcionalismo público, não, que é muito importante, a gente está falando de reduzir processo. Aumento de custos, não se apresentou estudo nenhum, eu me refiro no sentido de que uma saca de soja, por exemplo, um saco de milho, hoje é quanto, com a reforma tributária vai ficar como? Não existe isso. Não existe esse Não existe essa conta, ninguém nos mostrou como vai ser. O fertilizante, que hoje é tanto, vai custar quanto? Ninguém sabe também. A máquina que é quanto? Vai custar quanto? Ninguém sabe. A semente, então, como que vai ser positiva uma reforma que vem, e nós acreditamos que para aumentar tributo, porque no momento que está sendo discutido a gente vê um aumento dos gastos governamentais, seja incrementando o ministério, seja aumentando gastos. Será que o cidadão acredita que nesse momento vai vir uma reforma para diminuir tributos? Nós não acreditamos. Então a nossa contrariedade, ela diz respeito primeiro ao entendimento, à clareza, à transparência, à ampla discussão para depois ir para a votação. Nós precisaríamos estar discutindo diminuição da máquina, legislações de licenciamento, por exemplo, como o licenciamento ambiental que destrava ferrovias, rodovias, que passou pela Câmara, está parado no Senado, segurança jurídica, diminuição da máquina, e a reforma tributária tem que ser muito melhor discutida, para que a gente não coloque em risco o setor produtivo brasileiro, né, que é um grande provedor de alimentos no mundo, e que principalmente para que a dona de casa, para que o cidadão mais necessitado não acabe pagando a conta, né, do aumento dos tributos, seja no custo de produção, seja na venda, ou seja no desestímulo do incremento de áreas. Pois é, a gente viu que aí, abrangentemente, nacionalmente, a classe política colocou que, olha, vai ter isenção dos alimentos da cesta básica. Essa isenção chega para o produtor também e chega para o consumidor?
Ou não? Ou isso é digamos, A gente está falando de uma isenção do que... de fumaça. Exatamente, a gente não sabe do que está sendo falado e acredito que quem discutiu não sabe também. Porque isenção do quê? A primeira pergunta que se faz é qual a alíquota? Porque quando se coloca isso, eu espero que eu tá tenha um é como alimento mais barato. Pois é, mas isso é uma promessa vaga, vã, né? Por que não se coloca números? Fala, hoje a carga tributária de X produto é tanto, com essa reforma a gente vai diminuir para tanto ou vai aumentar para tanto. Isso para nós é dar um cheque em branco, em nome da população brasileira. Né? É a mesma coisa que a gente for comprar um imóvel ou um investimento a longo prazo e a pessoa fala, não, pode confiar que eu vou te fazer um preço barato. Alguém compraria? Eu não compraria, tenho certeza que vocês também não. A gente, para comprar uma coisa, para investir, para poder ter segurança de investimento, você tem que saber do que a gente está falando. Né? Então, o que nos chama atenção e nos causa que a gente fica perplexo e muita preocupação é que se discutiu um tema importantíssimo, que de fato tem que ir, mas tem outras coisas que tem que ir primeiro, ser discutido em 20 dias, onde teve as audiências públicas para discutir com os setores. Nós somos uma entidade organizada, acabamos de rodar 30 municípios no nosso estado, com uma capilaridade gigantesca. Por unanimidade, nosso produtor é contrário por esses motivos que colocou. A gente precisa entender o impacto que vai trazer. Como que uma região de fronteira agrícola vai ter estímulo para abertura se a gente não sabe quanto vai ser o tributo amanhã? Como que um produtor do Mato Grosso vai competir com um produtor do meio oeste americano, que além de não ter tributação, tem subsídios, né? Tem armazenamento, tem ferrovias, tem hidrovias. Então a gente já não está em pé de igualdade de competição. Né? Como que nós vamos competir com um produtor europeu que tem lá 1.000 euros de subsídio por ano? E o risco que a gente tem é que no Brasil ainda a base da economia é agrícola, se precisar fazer um arroxo fiscal vai vir da onde? E a gente sempre gosta de falar que existe o estigma, talvez até pela nossa inabilidade de comunicação, se polariza, que a agricultura é isso, que a agricultura é aquilo, mas no final das contas, todo aumento de custo, todo aumento, toda a insegurança, ela reflete não só para o produtor rural. Quando a cadeia produtiva de alimento vai mal, invariavelmente a conta chega na dona de casa lá que é mais necessitada, seja numa comunidade carente num grande centro, seja aqui em Cuiabá, seja em qualquer lugar do mundo. Então, nesse sentido, enquanto a gente não tiver a noção do que vai acontecer, ou se falar em reforma tributária para reduzir, aí sim, isso mostrar matematicamente, aqui, como eu disse aqui, uma saca de soja era X, o impacto vai ser zero, uma saca de feijão era X, o impacto vai ser zero, uma saca de arroz é X, o impacto vai ser zero, mas isso não existiu. Ninguém sabe, a não ser que a gente desconheça. Eu desafio a qualquer um a me trazer qual que é o número que é hoje que vai ser quando entrar em vigor a reforma tributária. Eu não sei quanto que vai ter a mais numa máquina, numa peça, num fertilizante, num defensivo e tudo mais. E o principal, falam em cashback, em devolução de impostos ao produtor. Quando a gente olha como é constituída a base dos nossos produtores, ao contrário do que muitos imaginam, a grande maioria dos produtores de Mato Grosso plantam até 500 hectares, são pequenos produtores. O que quer dizer isso? Ele está lá no trator, o pai trabalhando, a mãe está na cozinha, o filho está ali, ainda não teve nem a primeira divisão, porque o Mato Grosso é um estado jovem. Ele faz um movimento contábil anual, muitas vezes mensal com dificuldade. Como que ele vai conseguir fazer uma contabilidade de crédito e débito, onde cada nota ele tem que creditar e depois debitar para poder saber se ele vai receber imposto ou pagar imposto? Muito complexo. É extremamente complexo, vai chegar um momento que ele vai ter que optar em ter um ajudante para produzir ou uma pessoa da contabilidade para fazer burocracia. Isso é custo. Sabe o que vai acontecer na nossa percepção, na nossa avaliação primária? Nós vamos tender a concentrar mais áreas. Esse produtor vai saindo do mercado e o mega produtor vai abocanhando e a gente vai perdendo os produtores. Vai perdendo o pequeno produtor. E vai criando mega propriedades que já tem estrutura para fazer a parte fiscal, a parte contábil, a parte tributária, as isenções fiscais. Isso é uma realidade que vai acometer sim o produtor brasileiro. E a gente não pode esquecer que as cidades hoje que se desenvolveram no estado de Mato Grosso foram feitas de pequenos produtores, de famílias. Se a minha cidade, Primavera do Leste,
São famílias que se estabeleceram um grande conglomerado, a gente não tem nada contra, mas muito provavelmente ele vai plantar 100 mil hectares no lugar, o dinheiro vai para o lugar de origem. 100 mil hectares em produtor de 500 são 200 famílias que vão colocar os filhos estudar lá, que vão participar da comunidade, da igreja, do supermercado, das atividades e, consequentemente, vão formar as cidades. Outro risco gravíssimo na nossa percepção da reforma tributária. Por esses motivos colocados até aqui, que a nossa posição nesse momento é contrária, né, precisa ser amplamente discutida. Nós achamos que foi um equívoco colocar a toque de caixa, tá? Da maneira que foi, dado todas as circunstâncias que nós colocamos, e obviamente existem muito mais. Nós estamos agora, nesse momento, trabalhando um estudo técnico mais elaborado, para descobrir o impacto, porque, como eu disse aqui, nem o próprio parlamento nos falou como é e como vai ficar. É possível, diante desse cenário ainda obscuro, ou que ainda não está claro, identificar quais alimentos da mesa das famílias, que vai à mesa do consumidor, que pode sofrer um impacto imediato, presidente? Não é possível. E veja bem, isso traz mais um argumento para a nossa contrariedade. A partir do momento que a gente não consegue avaliar o impacto, como que a gente vai se posicionar? Como que se vota alguma coisa que você não consegue avaliar o impacto? Agora, se nos mostrarem como era, como fica, né, e nos provarem que isso vai trazer redução, vai trazer modernização, nós vamos discutir, recuamos sem problema nenhum. Agora mostrem a conta matemática para a gente fazer, refazer e mostrar para a população. Então a sua pergunta é muito interessante, porque você entende como é difícil avaliar, né? A gente está aqui, a gente não sabe o que vai incidir em cima dessa xícara, se ela vai ficar mais cara ou mais barata, e quem votou também não sabe, porque você não tem alíquota, você não tem nada colocado ali. O que se colocou, precisa se fazer uma reforma tributária, mas em que circunstância? Nós estamos vivendo uma circunstância de aumento da máquina pública. Se a gente usar a lógica, o raciocínio lógico, é muito fácil de presumir que, se você tem aumento de custo e está discutindo uma reforma tributária, a probabilidade dela vir para reduzir custo é muito pequena, vocês não concordam? Se eu aumentei despesa, muito provavelmente eu vou fazer uma reforma tributária que aumente tributo. Agora, se nós estivéssemos falando de reforma tributária depois da reforma administrativa, nós conseguimos na reforma administrativa tirar burocracias de 20, 30 anos, teve modernização, a pandemia mostrou que se faz muita coisa online hoje, isso são custos que reduzem, o Estado enxuga, né, diminui o gasto, aí sim a probabilidade de uma reforma tributária trazer impacto de redução é muito maior. Não adianta comparar o Brasil, mas é muito mais moderno na União Europeia. Como eu falei aqui, a agricultura na União Europeia é custeada pelo governo. O produtor europeu, produzindo ou não, ele recebe, ele ganha subsídio do governo. O americano, da mesma forma. Recentemente, os norte-americanos, por uma disputa comercial com a China, ficaram quase 1 ano e 6 meses sem comercializar seus produtos. Na época, o presidente era o Donald Trump, e ele, pelos motivos deles, lá embargaram a importação e exportação chinesa. Como que o produtor sobreviveu? Governo depositando cash na conta do produtor para segurar a produção. O Brasil tem condição de fazer isso? Não. E a prova disso é que a gente não tem nem armazém no Mato Grosso. Nós só temos metade da capacidade armazenal que temos. Quanto mais custear um produtor. E aí, como que nós vamos competir com o produtor americano? Né? A gente já tem o deslocamento logístico. Como que nós vamos competir com o produtor europeu? Né? A nossa vizinha argentina, como falei, está ali para quem quiser ver, basta visitar e conversar com o produtor de lá. Pois é, presidente, o relator da reforma até chegou a dizer que tinha atendido ao agro, que o texto eles colocaram aí a redução de 60% da alíquota para o agro, e também ficou de fora aí IPVA de aeronaves, IPVA de máquinas agrícolas. Não atendeu ao agro, então? O agro esperava o que dessa reforma? Primeiro, vamos lá. Máquinas agrícolas não existiam IPVA, porque elas não rodam na via. Primeiro, mas eles estavam estudando também. Pois é, mas aí se eles colocassem esse aumento de custo, porque vai aumentar o custo de produção. Aeronaves também não. Né? A alíquota de 60%. 60% de quanto?
Não ficou claro, não ficou especificado. Isso, não atendeu, então? Sem dúvida nenhuma. E aqui eu estou falando claramente pela soja e pelo milho do estado de Mato Grosso, tá? Eu tenho que esclarecer, né, muito bem isso, né? Quando a gente diz que não nos atendeu, né, eu não posso ter a pretensão de falar pelo que eu não tenho autonomia. E, obviamente, eu estou falando aqui com respaldo da nossa base, né? Eu só sou um vetor das demandas da base enquanto presidente, então eu falo especificamente pela soja e o milho do estado de Mato Grosso, que sem dúvida nenhuma é o maior produtor do país. Não temos nada a comemorar, não nos atendeu, vai falar que tirar IPVA, nunca existiu IPVA. Imagina tirou do texto, mas é legal, mas essa pergunta é legal para quem esteja em casa entenda. O IPVA é um imposto pago para usar uma via pública. Quem que já viu uma máquina andando se não for para locomover de uma lavoura para outra? E a aeronave aqui é aeronave agrícola. Não, vamos tirar o IPVA das máquinas agrícolas. Então, imposto sobre a aeronave agrícola, que é uma máquina agrícola também, que ela vai usar, não vai usar o espaço aéreo de lugar nenhum, ela vai rodar ali, né, para fazer o controle de praga. Então, estão oferecendo que uma coisa que não existiu, né? Imagine você não faria sentido. Imagina o seguinte, beleza, vamos pagar IPVA de máquina. Você já pensou pagando IPVA, será que uma coletadeira teria autorização para andar no centro da cidade, numa estrada? Que caos queria virar? Porque se for... Então são argumentos, né, extremamente superficiais, né, que a gente, com a simples demonstração que coloca, que não faz sentido nenhum, e qualquer um que está ouvindo pode fazer sua avaliação. IPVA de máquina agrícola. Se usasse a via, óbvio, a gente seria partidário de pagar, porque tem que ter igualdade, né? E o outro que ele fala, mas a alíquota vai ser reduzida. Qual alíquota? Partindo do princípio que a arrecadação é indireta, né? Como fica o FETAB também? A gente vai pagar tributo mais FETAB? Ninguém sabe. O que vocês esperavam nessa parte? Que não houvesse mais o FETAB? Que derrubasse o FETAB? Primeiro, na nossa concepção, não existe ambiente para a reforma tributária ainda, porque para nós é muito claro que nesse momento a reforma tributária vem para aumentar o custo do cidadão brasileiro. Para nós, uma reforma tributária faria sentido se a discussão fosse reduzir a carga tributária para a população brasileira. A não ser que me convençam do contrário, isso é uma percepção minha, eu não acredito de maneira nenhuma que no ambiente que a gente vive, sem enxugar a máquina, que vá se fazer uma reforma para diminuir o preço, né, para o cidadão. Eu até estava pesquisando a respeito dessa redução que colocaram aí e dessas mudanças para o agro, e a gente viu que a reforma ela prevê um imposto seletivo, né, que ainda não está definido, é esse que o senhor está falando, que será regulado depois por lei complementar. Então, e que é isso que preocupa o agro nesse momento, né? Como que vai dar segurança, gente? O ambiente da cadeia produtiva agrícola, e é muito bom essas oportunidades que a gente consegue, e nunca é demais afirmar. O produtor não coloca o preço na mercadoria, né? Às vezes muitos podem imaginar que o produtor vai lá, planta e ele chega na trade e fala, eu só vou vender se o preço for tanto, mas não é assim que funciona. O preço é mercado internacional. O que acontece se o produtor brasileiro produzir mais caro? O mundo não vai pagar mais no milho brasileiro, numa soja brasileira, porque teve um tributo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai comprar de outro lugar. Foi o que aconteceu da Argentina. O tomador saiu da Argentina e veio para o Mato Grosso. A soja que a Argentina estaria originando, que seria o dobro de hoje, parou de ser produzida porque ele não tem competitividade. Então a gente diminui a competitividade e quando você lê parte da proposta, causa mais preocupação ainda. Será definido futuramente. Será definido que está sendo chamado de imposto do pecado, pois né? Aí eu te respondo com a pergunta. Você não considera isso dar um cheque em branco? Esse é o cheque em branco, então. Não é? E essa questão desse imposto seletivo aqui, ele seria cobrado sobre o que será considerado como nocivo à saúde. Refrigerantes, cigarros, e poderia ainda, como não está claro, né, como poderia incidir também sobre os defensivos agrícolas. Ele e o que vira se incidir sobre o incentivo agrícola? Desestímulo, né? Desestímulo. E esse é um tema legal de falar, os defensivos agrícolas, né? Porque o produtor carrega um rótulo muito perverso, né?
a gente tem que partir do princípio que defensivos agrícolas, eu não conheço nem o produtor ao redor do mundo que produz 1 grama, 1 ml de qualquer produto agrícola, né? O produtor ele usa porque parte do princípio que passou pelo órgão regulador, que é a Anvisa, que é o mesmo que faz a regulação, por exemplo, da vacina, né? É atribuir ao produtor rural a carga do defensivo agrícola é a mesma coisa que dizer que uma pessoa, um paciente que tomou um medicamento e teve um efeito colateral e veio a óbito ou teve qualquer coisa, a culpa do medicamento é dele e não da indústria. Você entende? Então, o produtor ele usa e ele está também passivo daquilo. A família está lá no campo, as crianças não. Então, se criou também essa celeuma. E se a gente for observar, né, existe as versões, as narrativas sempre são para colocar o campo contra a cidade e tudo mais, né? Então, mas como você falou, e sendo específico na resposta, sim, pode acontecer de colocar, porque é muito subjetivo. A partir do momento que eu coloco um texto que eu vou definir, que pode ser quem vai definir isso, né? Será que é o parlamento que está lá hoje? Será que não quem vai estar amanhã pensa como, né? Então, o ambiente produtivo, a primeira coisa que ele tem que ter é segurança para que a gente tenha a certeza de que vai poder continuar produzindo ali, porque uma produção, o produtor vai lá e investe, ele coloca lá o recurso sem saber se vai ter a chuva ou não, e é um ambiente que precisa ter segurança em outros pontos, a jurídica, por exemplo, né? E aí, tendo, digamos assim, que venha essa tributação aí maior sobre os defensivos agrícolas, o produto vai ficar mais caro. E aí a comida fica mais cara. O produto fica mais caro. O primeiro impacto tem que se entender que traz o desestímulo. Como eu falei, muitas vezes o produtor não tem como precificar o produto dele. Ele não vai ser competitivo, consequentemente ele não vai plantar. Se eu estou no ambiente em que eu tenho prejuízo e que eu não tenho viabilidade, os aumentos consecutivos que a gente vê no PIB do estado de Mato Grosso, que é o estado que mais cresceu nos últimos 20 anos, eles não vão ocorrer, é nítido isso, né? Porque se você tem um aumento de custo que inviabiliza a atividade, que a gente não sabe, porque não está claro, mas tudo indica que pode colocar o que quiser aí dentro, né? Então esse ambiente é muito perigoso. Nós precisamos pensar no nosso estado de Mato Grosso, primeiro com entusiasmo, né? Se a gente levar em consideração que foi o estado que cresceu nos últimos 20 anos praticamente o crescimento chinês. Eu gosto muito de usar um número que eu ouvi do CPEA, se eu não estou enganado. Um município como Sapezal, por exemplo, exportou no ano de 2022 cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Quando a gente pega a exportação per capita, dá mais ou menos 33, 34 mil dólares por cidadão de Sapezal. Isso equivale à exportação 7 vezes mais que a exportação per capita de um cidadão chinês. Então, nós não podemos correr o risco de uma discussão que está obscura, que não tem transparência, que não tem clareza, que não tem números, que não tem comparativos, que não tem testes, que não foi avaliada, passe, né, como eu falei aqui, para nós, cada vez mais que a gente aprofunda, fica mais nítido que de fato é um cheque em branco, né? Que a gente não vai poder ter interferência nenhuma, a não ser de argumentar e de alertar, né? Quem vai pagar o preço se porventura tudo que está escrito aí colocar em risco a agricultura brasileira? Quem vai se responsabilizar lá na frente pela concentração dos grandes em cima dos pequenos, né? Em tirar famílias para concentrar na mão de grandes conglomerados, seja pela parte burocrática, seja pela parte tributária, né? Porque para um grande conglomerado é muito fácil ir lá e comprar 100 máquinas e conseguir o desconto do tributo no volume. Agora vai lá falar para o Zé que planta 200 hectares, 300 ali ou 500, tentar um desconto de um grande conglomerado. Então, né, isso também preocupa. A reforma tributária, ela também abre brecha para que os governos criem novos impostos, sobretudo em produtos primários e semi-elaborados. O quanto isso preocupa o agronegócio? Muito, me preocupa muito porque hoje a gente depende da exportação, né? Vamos dar um exemplo do milho aqui. Óbvio que para nós o melhor cenário do mundo seria se a gente tivesse industrialização 100% aqui dentro, mas isso não é possível. Porque muitas vezes o consumidor não quer o produto processado.
Eu sempre gosto de comprovar isso de maneira com argumentos. Basta a gente olhar para os norte-americanos. Quase 50% da soja que eles produzem sai in natura. Alguém tem dúvida que os Estados Unidos não conseguiriam implementar fábricas para processar toda a soja? Conseguiria. Por que não faz? Porque o mercado asiático, por exemplo, quer. Se você quiser vender processado, eu vou comprar de outro lugar. No milho, a gente só consome 10% do que a gente produz. Mesmo com o etanol implementado, as plantas e tudo mais. De 45, 50 milhões de toneladas, 10, 12 a gente consome. E para quem está em casa entenda, a Ucrânia, por exemplo, que é um grande fornecedor do leste europeu, produz 5 milhões de toneladas a menos que o Mato Grosso, de milho. Tá? Então, a possibilidade de colocar um tributo num produto que é de concorrência internacional e que você tem que ter igualdade na comercialização, ela está diretamente ligada com o desestímulo, né? Então, pode diminuir a produção, pode desestimular, pode não haver crescimento. Essa é uma pauta que ainda vai se tentar derrubar ali no Senado, presidente? Olha, a gente não tem essa capacidade, essa força, como eu disse aqui, a nossa obrigação e a nossa posição nos permite alertar, fazer as críticas construtivas. Para nós, embora seja uma crítica embasada, não é pejorativa. A gente está preocupado sim, então o nosso potencial é esse. A resolução está na mão do parlamento, está na mão do Senado, e a gente sabe que a população, nós como entidade de classe, a nossa força vai até aqui. O que a gente consegue mostrar, falar, alertar, né, para que futuramente a gente não pague o preço. Nós esperamos que no mínimo seja melhor discutida, né, que a gente coloque todos esses poderá ser, será, talvez será em números, no papel, para que a gente tenha a possibilidade de matematicamente fazer a conta. Hoje é assim, vai ficar assim. Aí eu falo pelo nosso setor, mas eu acredito que todos devem fazer essa conta. O vestuário, como vai ficar, né? O alimento, como vai ficar? O carro que eu quero comprar, como vai ficar? A passagem aérea, como vai ficar? O plano de saúde, como vai ficar? A escola, o estudo privado, como vai ficar? Ninguém sabe. Ninguém sabe, então, dado tudo isso, eu conclamo a sociedade de maneira geral a gente pensar e refletir sobre isso. Nós não podemos apoiar o que a gente não conhece, né? Então a premissa da nossa contrariedade é essa. Como que eu vou ser favorável ao que eu não sei, ao que deixa tanta lacuna, e quando se nós estivéssemos num ambiente que o país estivesse reduzindo custos de crescimento e tudo mais, é diferente, mas nós estamos num ambiente de aumento de custos, né? Uhum. Então, para nós está muito evidente que a reforma nesse momento, ela traz uma lacuna para que se amplie o teto de gastos, né? E ela vem aí disfarçada simplesmente para fazer com que se possa gastar mais sem fugir da responsabilidade fiscal. Presidente, até é bom ter sua participação aqui, porque a gente possa tocar num assunto aí também um pouco espinhoso para os produtores, mas que a sociedade coloca bastante, né? Parte da classe política, parte da sociedade defende que haja taxação do agro, inclusive exportação, e colocam que isso seria para contribuir com o crescimento econômico do país. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até porque o senhor tem falado dos modelos internacionais. Sim. Também. É o que a gente acabou de falar, né? A gente tem que entender como funciona a questão da produção de alimentos no mundo, né? Como eu disse aqui, a gente é concorrente, né? Se não produzir aqui no Mato Grosso, vai produzir lá no cinturão do milho nos Estados Unidos, vai produzir na África, que já é uma fronteira que está se abrindo, que tem o mesmo tipo de solo que a gente tem aqui. Inclusive a Embrapa foi recentemente lá a pedido dos governos africanos para fazer fronteira agrícola. Então, se a gente não tiver ambiente, não vai ter produção. A tributação, é um engano achar que tributando a exportação vai se processar no mercado interno, por aquele motivo que eu falei agora, né? Sem dúvida nenhuma, o governo, a iniciativa privada norte-americana teria condição de processar toda a produção de soja deles ou de milho e mais a nossa junto, se o mercado absorvesse. Então, a gente vende o que se compra fora. O que o cidadão, eu como cidadão mato-grossense, você, nós temos que olhar? O Mato Grosso foi o estado que mais cresceu no país,
nos últimos 20 anos. Nós crescemos de 5% a 7% ao ano. Crescimento chinês. Nenhum outro estado cresceu tanto, mesmo com a pandemia. O que quer dizer crescer 7% ao ano, 5% ao ano? Quer dizer que o estado aumentou a arrecadação, porque o que acontece? A renda da produção, ela volta para o mercado. Na aquisição de uma máquina, no supermercado local, na compra de um automóvel, na fixação do homem ao campo, seja no hospital, seja pagando a escola de um filho e tudo. O dinheiro circula todo aqui. Isso que fez o crescimento. O que nós precisamos é transformar esse crescimento financeiro de arrecadação que o Estado teve em investimento, em infraestrutura e fazer com que ele dê, né? É como se o meu salário aumentasse 7% todo ano e eu não conseguisse chegar à minha meta de vida, né? Então nós precisamos expandir a industrialização, precisamos. Em logística precisamos, em turismo, não precisa nem falar, né? Mato Grosso tem Chapada, nós temos Nobres, temos o Pantanal, temos o Manso e não temos uma estrada que liga tudo isso, né? Temos uma serra incrível que é aqui em Chapada e a gente vai fazer turismo na Serra Gaúcha. Então, como cidadão, a gente precisa ampliar também o comércio, o serviço, incentivar outros setores, incentivar a industrialização, mas na nossa visão e sem demagogia, tributar a exportação diminuiria a nossa competitividade e automaticamente diminuiria a produção ao longo do tempo, como ocorreu na Argentina. Isso é fato, isso está comprovado lá e testado e comprovado já. Essa tributação, então, aí, surpresa, digamos assim, que vai ocorrer, está colocando o país inteiro no risco de seguir esse caminho da Argentina? Talvez sim. Talvez sim. É muito difícil fazer uma afirmação porque não existe transparência nos números, né? Para falar a verdade, não existe números. É como se alguém falasse para você o seguinte, falou, ó, você pode ficar tranquila, confia, porque a sua alíquota foi reduzida. Quanto? Confia. Mas, beleza, eu vou pagar X%, apenas espere, mas X% de quanto? Olha que, se a gente for parar para pensar, é praticamente uma aberração, não é? Falar, não, fica tranquilo, o alimento vai ter uma alíquota reduzida. Vai ser só 40%, mas se for 40% de 1.000? Se for 40% de 10 vezes mais o que é hoje? Se for 40% de 2 vezes mais o que é hoje? Entende? Então, não tem como a gente apoiar nessa velocidade uma reforma dessa, né? Não tem como a nossa base apoiar. E volto a falar aqui, nós somos parceiros para discutir, para analisar os números, para amplamente fazer a discussão técnica, trazer os números, colocar no papel, né? Assim vai ficar assim. E aí sim, quando tiver essa clareza, a gente vai ter segurança para falar, não, vamos em frente ou não. De todas essas pontuações, considerando aí que Mato Grosso é um dos maiores produtores aí do mundo, levando ainda em consideração a preocupação com a insegurança alimentar que existe aí no mundo, seria um exagero da nossa parte, presidente, temer que o agronegócio ele quebre esse risco. Ele é real ou ele é um exagero pensar isso ou temer isso? Não é um exagero porque pode acontecer de tudo aqui. A gente não sabe, não está escrito quem vai definir, né? Por exemplo, você tem uma parte que pode ser uma aberração, falar, cara, o que a gente considerar nocivo pode ser tributado, né? Uma coisa é tributar bebidas alcoólicas, fumo e tudo mais, né? Que a gente faz uma prevenção e tudo mais, mas agora a gente sabe muito bem que tem um discurso muitas vezes ideológico em cima do controle de pragas e doenças, né? É o mesmo que a gente faz para matar a barata em casa, ou a formiga, ou o repelente que você usa ali e tudo mais, passou pela regulação da Anvisa. Mas pode chegar alguém, pode chegar uma ideologia e falar, isso é nocivo à saúde, entendeu? Um exemplo, eu considero que o que for nocivo à saúde tem que sair do mercado, não tem que ser tributado. Nós não podemos, quer dizer que eu posso tributar então e você pode comer que vai ficar tudo bem. Não, não é assim. O que é nocivo à saúde tem que ser eliminado. E a gente parte do princípio que a Anvisa faça isso, não é verdade? Então, eu diria que pode ser um exagero, pode, mas diante da situação que não existe clareza em números, pode acontecer sim, pode acontecer. Eu temo muito pelos pequenos produtores, sabe por quê? Nós conhecemos como é a estrutura o nosso produtor não tem capacidade de fazer uma política fiscal de crédito e débito, ele não tem nem escritório.
Convida todos aí, quem quiser conhecer como funciona uma fazenda. A gente roda, inclusive vocês estão convidados, vocês vão ver lá que eles estão empenhados naquilo lá, não tem um escritório lá para calcular imposto, para receber. O que vai acontecer? Uma grande empresa, um grande conglomerado, tem o setor contábil, o setor fiscal, o setor jurídico, está preparado. Então, Ele vai lá e compra a fazenda desse pequeno. Eu compro, a pessoa vai falar, eu não consigo fazer, tem a questão cultural também, às vezes ele poderia contratar, né? Às vezes ele poderia, mas a gente tem que entender que é a primeira para a segunda geração ainda, aquelas pessoas que vieram, que né, muitas não têm estudo, e não é pejorativo, porque não tiveram oportunidade, isso assusta, né? Se você fala para uma pessoa que nunca usou um advogado na vida, que ela foi processada, que ela tem isso, eu conheço gente que dá dor de estômago, que vomita de nervoso e tudo mais, e que se desestimula. Um grande grupo, um grande conglomerado vai adorar isso, não vai falar, não, aqui eu vou, e a pessoa às vezes sai por desestímulo, por medo, né? Então, eu acho que nós vivemos num país, a gente tem que desburocratizar sim, tem que facilitar, mas quando tiver ambiente para isso, que a gente entenda. Infelizmente, a nossa população, a gente não sabe avaliar ainda os impactos, né? A gente sair na rua perguntar o que a nossa população acha da reforma tributária, a gente não vai saber responder. E se perguntar para o parlamento também o que está tratando a reforma tributária, ele também não vai saber. Eu desafio os 500 deputados lá a fazer uma enquete com cada um deles em separado hoje e perguntar para eles o que muda, como fica e como vai ficar. Se tiver 30% que sabe responder, né, porque não foi discutido, não tem... Votaram sem conhecer, sem saber. Eu creio que sim, Se você perguntar, pegar qualquer parlamentar e perguntar para ele o seguinte, essa roupa que eu estou vestindo aqui hoje, dada a tributação atual, com a reforma tributária, quanto que vai ficar o tributo dela? E, Fernando, ainda dentro dessa conjectura do agro, de quebra, quais seriam as consequências de uma situação como essa, se ela vem se concretizar? É muito difícil de avaliar, eu não sei qual que é a proporção direta e indireta da agricultura no estado de Mato Grosso, mas a gente nunca fez essa conta, nunca parou, mas é ruim para todo mundo, porque, né, como eu falei, o dinheiro que sai de circulação, o Mato Grosso ainda é agrícola. Então, aquele dinheiro que cada hectare produz ali, ele circula na cidade. Se a pessoa teve renda, ela vai investir. Então, eu não gosto nem de pensar nesse tipo de situação. Eu acho que a gente precisa discutir, eu acredito que tem que ser reavaliada. O que a gente não pode é ter insegurança. Não tem como aprovar uma reforma, você falar, vamos definir a alíquota, vamos definir o que é nocivo, vamos definir o que vai ser tributado. Aí fica muito complicado. E com toda a razão a nossa base se coloca contrário a uma reforma desse tipo. Muitos alegam outras questões, não diz se a pessoa está nada político, nós somos uma entidade totalmente apolítica, nós estamos preocupados até porque políticos passam, presidentes, ministros, inclusive nós na frente das entidades, mas o setor fica, a população fica, a gente tem que estar preocupado com o futuro. Justamente aí sobre esse papo político que o senhor está colocando, como é que está a relação da ProSoja, dos produtores aqui de Mato Grosso com esse governo Lula? A nossa relação, como eu disse aqui, a entidade não tem que gostar nem desgostar de governo, nós precisamos levar os pleitos, são inerentes à base, e assim fizemos uma carta endereçada à frente parlamentar, que endereçou o governo, falando do que a gente precisa de armazenamento, de infraestrutura, de logística, os preços do milho, por exemplo, despencaram, a gente não tem uma política pública, hoje não cobra o custo, entendeu? Então tá dessa maneira. E na outra ponta a gente espera posicionamentos que garantam a segurança jurídica contra invasões da propriedade privada, seja urbana ou rural. E hoje, passados 6 meses e pouquinho de governo, a gente ainda não tem condição de avaliar, porque não tivemos atos ainda, né? Tivemos um plano safra anunciado agora, e conforme ele for sendo operacionalizado, a gente vai poder avaliar com fatos, né? Até agora a gente não teve ações concretas que nos permitam falar está no caminho, não está, né? Eu acho que faltou um pouco de posição com relação à segurança jurídica, principalmente a invasões, mas a avaliação vai se dar à medida que o governo vai
tendo os passos dele com relação ao setor. Ainda não tiveram, digamos, essa resposta que esperavam com relação a invasões. Não Grosso, tivemos. que está sendo o feita governo do pelo Estado se governo do posicionou Estado, de né? maneira muito firme, muito clara, inclusive aproveito para parabenizar o governo do Estado de Mato Grosso. Tá? E quando a gente fala em invasão, a gente não pode pensar só no campo. A invasão ela é possível no ambiente urbano também. Imagine o sofrimento para construir uma casa, as pessoas levam uma vida. Você não pode apoiar uma invasão no campo, porque amanhã ela pode migrar para a cidade. Você já pensou se relativizar uma coisa dessa? Né? Então nós esperamos sim a posição do governo federal. O governo de Mato Grosso se posicionou de maneira firme. É óbvio, a gente é favorável à reforma agrária, eu acredito que tem que dar oportunidade sim, mas não relativizando, não apoiando invasão, não com movimento que tende a ser criminoso. Eu acredito que tem que se colocar ambiente e a gente vive um momento de evitar polarizar mais do que já foi aí. Isso não quer dizer que a gente não vai defender as nossas posições, isso não quer dizer que a gente vai deixar de argumentar, de se posicionar, mas eu acho que essa avaliação governamental, ela vai vir ao longo do tempo, tá? Não precisa ter relação carnal, você não precisa ter relação de amizade, fulano não precisa gostar de ciclano, eu acredito que cada um sabendo o papel que ocupa, nosso papel é produzir, né, ser eficiente, e o papel do governo é saber as políticas para cada setor, para a agricultura, para a saúde, né, e assim a gente espera. Sobre o fato aí do agro, em geral, né, ainda ser, nacionalmente ainda é apontado como ideologicamente ligado ao bolsonarismo. Sua avaliação, presidente, isso prejudica? Olha, eu acho que, não diria prejudica, mas eu diria que é usado, muitas vezes, com segundas intenções, né? E muitas vezes a nossa inabilidade, como falei até de comunicação, permite uma interpretação falha. No meu entender, o que ocorreu? Basicamente, o produtor rural, isso vem de tempos, né? A história mostra isso, ele tem a base conservadora, né? Da família, da defesa da propriedade privada, até porque sem a propriedade privada ele não pode produzir. Né? E se confundiu, né, essa parte conservadora à questão política. Né? É óbvio que se você perguntar para um produtor se ele vai defender um presidente que atende a defender um movimento de invasão e outro que fala que é contra a invasão, fica muito claro que tira a pessoa. Vamos tirar a pessoa, vamos tirar o presidente Lula, sim, vamos tirar o presidente Bolsonaro e vamos colocar um cenário hipotético onde você só faça uma pergunta para o produtor. Você vai falar, se você tiver que defender alguém, né, para ser presidente, você vai defender alguém que é simpático com a invasão de propriedade privada ou alguém que não? Eu tenho certeza que 100% do produtor no Brasil vai discutir, vai ter a mesma resposta. É uma escolha lógica, então. E aí se atrelou isso ao momento político, se usou. É ruim para o Brasil, é ruim para todos aí. Tem que ser respeitada a posição de cada um, a posição política. Eu acho que a liberdade que o Brasil ganhou tem que prevalecer. Obviamente sem invadir o espaço dos outros, né, de forma democrática, mas sem dúvida nenhuma o produtor rural brasileiro e até no mundo é conservador, porque os valores pedem que seja, né? Os valores, até porque a premissa é a propriedade privada. A gente viu recentemente também que teve a divulgação de que a ABIN identificou o presidente da ProSoja Brasil, o Galvão, como um suposto general ali de financiamento daqueles atos contra a eleição do Lula, né? Atos de bloqueio, atos de manifestação em Brasília, depois por fim teve aquele ato lá de interpretação dos três poderes, inclusive ele deve ser chamado agora para depor na CPMI, né? O quanto que isso prejudica a imagem e ainda o senhor acha que estão usando, e pode ser que estejam usando isso politicamente também, que não tem nada a ver? É muito difícil falar, primeiro que a ProSoja Brasil é distinta da ProSoja Mato Grosso, mas eu acredito que conhecendo a pessoa do presidente Galvão, eu acredito que não tenha absolutamente o que se colocar aí. E a gente vive esse ambiente de acusações e de tudo mais. Eu acho que tem que ir à frente. Se ele for convocado, provavelmente deve ir, né? Mas para responder sua pergunta, claro que prejudica, porque se atrela a imagem do produtor a atos
de vandalismo e tudo mais, e a gente tem que separar o joio do trigo. Quem fez tem que ser punido, e quem não, você não pode colocar todo mundo no mesmo cesto, né? Existe em todos os setores, existem as pessoas que fazem as coisas erradas, aí não é por isso que vai se julgar todo mundo. Quer dizer que você pegar um médico, por exemplo, que cometeu atrocidades aí que não convém nem comentar, que a gente viu esses tempos aí, que seria uma atrocidade se falar que a classe médica inteira é aquilo ali. Então, e obviamente por estar numa posição de liderança, às vezes vira vidraça, né? Então a gente tem que desmistificar isso e trabalhar com unidade, né? Eu acho que o Mato Grosso não é agro e urbano, a gente é um estado só, nós precisamos todos trabalhar para o mesmo caminho, né? A gente se ajudar, o turismo ampliar, o comércio ampliar, e o estado virar um estado maior aí. Mas politicamente, sem dúvida, atrapalha. Todas essas celeumas, todos esses rótulos que são colocados, eles acabam tirando a luz do que se precisa discutir, de fato. Reforma tributária, reforma administrativa, licenciamento ambiental, talvez seja uma cortina de fumaça para a gente não olhar para onde a gente tem que olhar. E ainda dentro dessa pontuação da Márcia, Fernando, como é que a ProSoja ela pontua isso para o produtor? Porque o setor do agro ele tem posicionamentos muito fortes, né? De opiniões fortes, que dificilmente volta atrás ou muda de ideia. Como que a ProSoja tem trabalhado isso na mente do produtor? Porque tudo aquilo que é negativo ganha-se uma grande... os holofortes são gigantescos, né? Mas e esse entendimento? Que é preciso caminhar de mãos dadas, que é preciso reagir com respeito, ter respeito, né, às escolhas da população e trabalhar de uma maneira que escândalos não prejudiquem ainda mais a situação do nosso país, que ainda é tensa. Como é que a ProSoja trabalha isso? A ProSoja Mato Grosso é uma entidade que atua muito na base, né? Ela é conhecida por ouvir a sua base, né? Então a gente coloca, primeiro passo, a gente trabalha tecnicamente ouvindo as demandas para transformar em ação, talvez por isso dos posicionamentos nossos convictos. Eu acredito que se volta atrás, sim, eu não concordo que não se volte. Eu acredito que onde se demonstra que precisa recuar, tem que se recuar, acho que não é o caminho. Agora, a comunicação com a base, de fato, ela é complexa muitas vezes, porque nem todos conseguem interpretar da mesma forma. É um desafio que a gente tem, né, a comunicação com a base, com a sociedade. Nesse sentido, a gente criou esse ano também o Prêmio de Jornalismo, que é para que a gente consiga romper a barreira da comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar, né? Precisamos aprender a não cair em armadilhas também, né, de narrativas, porque eu costumo brincar que muitas vezes a gente nada no mar de tubarão, né? A gente não é político, a gente não está no ambiente político, e muitas vezes o que pode parecer uma questão simples pode ser uma armadilha aí para uma posição, né, às vezes na emoção, às vezes sem refletir, às vezes sem a maturidade para falar, e é muito difícil, né, o falar em público, expressar o sentimento, ainda mais uma classe como a nossa aí. Mas a gente tem tentado fazer isso, o circuito, a ProSoja nos permite, né, rodar, ouvir a base, e a gente tenta, né, conversas como essa, podem ter certeza que o que eu expressei aqui é um resumo da compilação do que a gente ouviu aí ao longo desses 3 anos, né, em todos os municípios, que a gente vai todo ano em todos eles e escuta a nossa base. O presidente falou aqui do Prêmio ProSoja, só para lembrar, o Repórter MT foi um dos vencedores no prêmio aí da categoria Web. Então, parabéns, fica muito feliz, esperamos que tenha sido, né, um estímulo para que continue, que a gente aprimore, né? O nosso intuito é fazer com que ele seja o primeiro de muitos. Presidente, uma pauta econômica aí para a gente concluir. Tem previsão aí de custo elevado para a próxima safra de soja? E ainda, né, o que isso pode acarretar para o consumidor final? Tem previsão, e não só previsão, está constatado. Para quem está em casa entenda... Então tem uma certeza. Tem uma certeza. Uma máquina, uma coletadeira, por exemplo, ela triplicou de preço. Sem justificativa igual nenhuma. Igual o carro, né? Mas o carro, quando a gente pega, essa comparação é muito boa. Vou dar um exemplo aqui. Um carro de 100 mil, ele foi para 140, vamos dizer. Mas o popular... ele subiu em torno de 50%, 70% alguns. Uma máquina agrícola que usa os mesmos componentes subiu 300%.
Então ficou pior que o carro. Ficou muito pior. Os adubos, vocês lembram, algum tempo atrás aí, margearam, teve a empresa que aumentou o lucro em 3.000%. Lembro, época da guerra, né? Então é muito difícil. Isso, e o que causa é o seguinte, no milho, por exemplo, quando a gente pega o preço de venda do ano passado e desse ano, considerando a média do estado de Mato Grosso, né, que é 100 sacas por hectare, deixa de circular R$3.000 por hectare. Então o produtor não tem mais aqueles 3.000. E esse dinheiro não fica no bolso do produtor. Esse dinheiro sai do supermercado, sai da loja de automóveis, sai do salão de beleza, sai do comércio local. Infelizmente, a gente vai passar por uma queda na arrecadação em função da diminuição do consumo no estado. E a conta é uma matemática simples, são R$3.000 vezes o número de hectare de cada município. Infelizmente, a gente não vai ter circulando esse dinheiro, seja na construção civil, seja no consumo, seja na ampliação, né, do que o produtor ia fazer lá, um barracão, uma casa e tudo mais. Então, o impacto é esse, né, e sem dúvida nenhuma esses números virão, né, porque já está consolidado, esses preços já estão aí. Mas isso vem a partir de quando? É a partir da venda da safra do milho agora. A gente já teve uma redução na soja e essa safra que está sendo colhida de milho agora, a hora que o produtor for realizar, né, a conta está muito justa, muito provavelmente em alguns lugares que produzem um pouco menos, a margem não vai ter margem, ou não vai empatar, ou vai ter margem negativa, e o que seria a renda que iria para o investimento vai sair de circulação. Isso não tem como ser diferente. Isso neste ano, então, próximos meses. Nos próximos meses, né, que o milho está sendo colhido agora, ele é comercializado de julho até janeiro, depois entra a soja. Então, invariavelmente, isso já está concretizado. E a gente pode vir aqui mais para frente e se a gente pegar os números do Estado, da Secretaria de Fazenda, isso vai estar comprovado lá, porque já está realizada essa baixa dos preços aí. É natural que os preços oscilem, né? Só que o grande problema é que a gente não tem o controle do preço dos insumos, né? Então isso que é um problema muito grave para o produtor. O produtor comprou a safra com o adubo caro, com a máquina cara, né? E aí ele vende o produto dele, né, com o preço baixo. Então esse é o risco, porque quem determina o preço é o mercado internacional. Porque é até bom a gente falar que para a população em geral, né, muita gente desconhece aí esse efeito cascata. Né? Ele tem um efeito cascata. Eu não consumo soja, não compro soja, não consumo soja, não consumo milho, e para mim vai mudar o quê? Não, é primeiro que consome, né? A gente consome. Não. Sim, mas a pessoa fala, não, eu não vou lá no mercado e compro um pacote de economicamente soja. É legal o que a maioria fala. É legal falar disso, Pensa, porque economicamente não está, mesmo que vamos supor que a pessoa parte do princípio que ela não consome. Muito difícil não consumir, porque não existe carne, ovo, leite, sem milho, sem soja. Mas o problema não reside aí. Está na ração, né? Está na ração, a soja vai em alguns produtos. É proteína vegetal. Soja é proteína vegetal, milho é carboidrato. Entendeu? Então, usado tanto na alimentação humana quanto na animal, né? Mas o problema não reside se eu consumo ou não a soja ou o milho. O problema reside que a baixa na renda tira de circulação aquele produto, né? Se você pega uma cidade como Primavera do Leste, que eu citei aqui, que é a minha cidade, como Lucas do Rio Verde, como Sorriso, como Sinop, tudo aqui desembocam aqui na capital também, vai sair de circulação, não tem a matemática básica. E o combustível também? Tudo é usado ali, porque a metalúrgica tem, porque o cara vai fazer um barracão lá, a construção civil dentro da fazenda, como eu falei, as famílias levam ali e aquilo ali gira em torno daquilo. Quando sai R$3.000 por hectare, é como eu disse, aquele dinheiro, ninguém vai pôr um dinheiro no bolso e guardar no colchão. Aquele dinheiro vai para tudo que ele poderia, para o investimento na construção civil, né, para a loja de automóveis, para o salão de beleza, para a contratação de mais um funcionário, para a aquisição de mais uma máquina, para o turismo, para que seja para ir num restaurante à noite. Então o fato não vai ter esses R$3.000 por hectare e vai ser comprovado aí mas não a gente não coloca isso como vitimismo, isso é só para mostrar como funciona. Esse tipo de oportunidade faz a gente ver que a gente está no mesmo barco, né? A gente também não quer que saia o dinheiro que vai lá para o supermercado, que vai para a loja de automóveis, que vai para o Lava Jato, que vai para tudo, porque
ninguém quer deixar de crescer, de melhorar na vida, né? No último censo, falando agora do polêmico censo, né? Gerou tanta... O prefeito da minha cidade tá bravo. Leonardo, um abraço aí. Pois é. Gerou muita confusão e muita gente discordando de alguns resultados, mas as cidades que são movidas ali pelo agro, que tem vocação para o agronegócio, estão batendo palma, né? Porque teve um crescimento aí apontado pelo censo de cerca de 60% nessas cidades. Impressionante. Né? Então, o pessoal está feliz. Mas aí, eu queria perguntar o seguinte, diante desse resultado, quais são as perspectivas para o próximo censo? É ainda de mais crescimento, mesmo diante desse cenário que a gente até comentou aqui agora? É muito legal essa pergunta e eu vou fazer um link com a reforma tributária. Vai depender muito do que acontecer aqui. Se o Mato Grosso continuar no viés que está, no crescimento que está, eu sempre digo, eu sou entusiasta, eu me considero, vim aqui para o Mato Grosso com 5 anos, embora tenha nascido no Rio Grande do Sul, fui agraciado com o título de cidadão mato-grossense, eu sou um entusiasta desse estado. Se continuar com esse crescimento de 5%, 7% ao ano, em mais 20 ou 30 anos, a nossa população teria que quase dobrar. Né? A prova disso é que, se perguntar para o governador, está faltando empreiteiras para fazer as obras, né? Está faltando mão de obra em vários lugares. Isso é saudável porque a gente aquece a economia e aumenta a população. Agora, a gente não sabe que tipo de impacto vai vir aqui. Se vier um desestímulo, como vieram já em alguns países que tributaram a produção primária, pode acontecer que a gente tenha um decréscimo, né? Estados que acabaram as fronteiras agrícolas, como o Rio Grande do Sul, basta olhar, a gente teve diminuição das cidades, né? Porque a agricultura ela cresce enquanto tem áreas para expandir. Acabou, se estabelece, vem a industrialização, que a industrialização é de dentro para fora, como ao contrário do que muitos pensam. E no mundo aconteceu assim, então acabou a fronteira agrícola, aquela renda da agricultura ela vai, né, ser transferida e a indústria vai ser de dentro para fora. Prova disso é que quem industrializou São Paulo foi o café, quando acabou o ciclo do café, depois da cana, do leite, foi o que trouxe a industrialização à medida que acabou as fronteiras agrícolas. Então, isso vai depender de como será a perspectiva para frente e passa e muito pela reforma tributária. Se a gente continuar num ambiente de viabilidade para crescimento, eu acredito que o próximo censo pode ser mais surpreendente do que esse. Satisfeita, Ana? Sim. Presidente, quero agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço. Fica o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha algum assunto importante que a gente não tocou. Acho que tá tudo e o bem. presidente do Conexão Poder, Muito obrigado. se já tem uma dessas, o senhor leva uma essa foto, pro senhor. aparece todo mundo aí? Muito obrigada pela entrevista, obrigada, Ana, e o pessoal que nos acompanhou até aqui.